gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim falar nesse vídeo sobre reinvenção profissional, reinvenção do trabalho, porque eu acredito que seja algo que a gente esteja vivendo muito de uns anos para cá, principalmente do ano passado para cá. Eu já também precisei passar por isso, já precisei me reinventar algumas vezes, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Venha fazer parte dessa casa. Se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho para que você seja avisado dos novos vídeos. E se você gostar, deixa a tua curtida, porque o YouTube entende que você gostou e vai recomendando o vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Bem, a gente pode pensar no cenário atual que a gente viveu, nessa pandemia que veio, que modificou a vida de muitas pessoas, e principalmente em relação ao trabalho. Veio assim como uma porrada mesmo assim em nossas vidas, porque a gente não esperava, e impactou negativamente a vida profissional de muitas pessoas. Atingiu não somente assalariados, as pessoas que trabalham de carteira registrada, atingiu microempreendedores individuais, que é o meu caso, atingiu empresas de pequeno, médio e grande porte, atingiu microempreendedores e microempresas no modo geral, atingiu a todos. No meu caso, por exemplo, foi uma das áreas mais atingidas, porque a área de eventos existe a aglomeração de pessoas, né? E aí foi a que parou primeiro e é uma das que vai demorar mais para voltar. O cenário do mercado de trabalho mudou muito, já vem mudando ao longo dos anos, né? Já vem mudando com tudo, com globalização, com avanço tecnológico e agora com a pandemia. A primeira coisa que eu falo para vocês é: aceite e adapte-se bem a essas mudanças. Aceitar que mudou, não tem como voltar a ser como era. E como que a gente vai se recolocar novamente nas mesmas funções, fazendo as mesmas coisas, ou ocupar o mesmo cargo, ou no mesmo cenário que a gente vivia antes? É difícil, porque tudo se modifica. É nesse ponto que eu digo a vocês que a gente precisa se modificar, que a gente precisa se reinventar. Como lidar com essa mudança, com essas adversidades que a vida nos traz, como foi o caso da pandemia? Então, o que a gente pode usar para driblar tudo isso? Outra coisa, busque novos talentos, busque novas habilidades, que você sempre pode ter com outra coisa que você não imagina que você tem habilidades com outras funções, né, com outras áreas, mas que você pode ter. No meu caso, por exemplo, gente, assim, eu precisei me reinventar quando eu estava passando por uma dificuldade, mais ou menos isso foi há uns 3 anos atrás, que estava muito fraco de trabalho, de clientes, de eventos. Por mais que a gente busque, às vezes, por mais que você divulgue seu negócio, mas tem épocas, como diz o ditado, tem época das vacas magras, tem época das vacas gordas e às vezes você não está tendo retorno desse lado, do lado A, então a gente tem que buscar outras alternativas, talvez no lado B ou no lado C. Então, se não está bom para um lado, pode estar bom para o outro. Essa área da alimentação é uma área que nunca para, é uma área que sempre é a que menos sofre, né? Porque as pessoas não deixam de se alimentar, deixam de fazer uma viagem, deixam de comprar roupas, deixam de gastar com outras coisas, mas não de se alimentar. Então, às vezes, você pode ter uma habilidade nessa área da culinária, nessa área da comida, que você não saiba que você tem. Porque isso aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu estava buscando na área de escritórios, na área de RH, que era o que eu tinha me formado, logo em seguida, com toda a mudança que teve na minha vida, devido ao divórcio, né, devido a isso tudo, eu busquei uma nova área, que foi essa área do buffet. Eu comecei a trabalhar com isso. Assim, eu não sabia que eu tinha esse talento, assim, para lidar com isso. Eu não sabia que eu aprenderia, que eu tinha essa habilidade, né, porque
eu não mexia com culinária, não mexia com comida, não mexia com essa área, mas que eu descobri no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade ali, de algo muito ruim que tinha me acontecido, eu acabei descobrindo isso, esse talento. Por exemplo, teve uma outra época que foi quando eu já estava com uns 4 anos, mais ou menos, nesse ramo, que estava difícil, assim, foi uma época que não estava aparecendo muitos eventos, não estava fechando muito contrato com cliente, e eu pensei, eu acho que eu preciso buscar outras áreas, eu preciso agregar algo, conciliar alguma coisa a mais. Foi aí onde que eu busquei montar um pequeno negócio dentro da minha própria casa. Então, eu tentei driblar nessa dificuldade que estava passando na época, fazendo isso. Eu montei um pequeno negócio, montei uma espécie de uma mini padaria, uma mini lanchonete na garagem da minha própria casa e fui conciliando com o buffet. Isso não foi uma transição de trabalho, porque estava dentro do ramo da alimentação, mas o que eu quero dizer é que de uma forma ou de outra eu procurei me reinventar, porque a gente tem que driblar, né, essas coisas que vêm na sua vida, essas coisas ruins, esses problemas, essas tempestades, essas adversidades da vida, a gente tem que tentar driblar. Como? Com o que eu falei, primeiro aceitando que de fato as coisas mudaram, o mercado de trabalho mudou e você também precisa mudar e tentar resgatar novas habilidades que você tenha talvez para uma outra área. E assim, logo em seguida, depois de uns 2 anos, veio a pandemia. Minha área novamente foi atingida. Aí o que eu pensei? Eu preciso conciliar algo que no momento não está dando para mexer com isso, porque não tem como fazer evento por causa das aglomerações, depois até passar essa pandemia, né, até passar isso tudo. Então, gente, aí não teve como eu trabalhar também, porque eu fui ser mãe, então precisei dar atenção para o meu filho. Mas eu comecei a fazer os vídeos aqui no YouTube, então eu descobri uma habilidade, né, na área da comunicação, que eu sempre fui uma pessoa meio falante, eu sempre fui meio tagarela. Digamos que eu descobri essa nova habilidade, né, de lidar com as câmeras, por mais difícil que fosse no início, porque a gente não tem costume com câmeras, eu ainda estou me acostumando, às vezes eu olho para o lugar errado, às vezes eu olho, né, assim, é diferente do que você falar, né, no celular, numa rede social, no Stories, aqui a gente tem que falar diretamente aqui, ó. Então, gente, resumindo esse vídeo, é isso que a gente precisa descobrir. Às vezes você é uma pessoa muito boa na comunicação e você trabalha em uma área que não tem nada a ver, mas você é um ótimo comunicador. Às vezes você é uma pessoa que entende, que gosta muito de culinária, de comida, que você... No meu caso, eu não mexia com comida, com alimentação, mas eu descobri essa nova habilidade. Então, o recado de hoje é esse, gente. Não tenha medo de se reinventar, de buscar algo novo, de descobrir novas habilidades, novos talentos. Você sempre pode ter um talento em algo que você nem imagina, que você nem espera. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ter atitude de começar, de tentar aquela área nova, certo? Eu espero que tenha deixado algo positivo aqui para você. Deixem nos comentários o que você achou, se você já precisou fazer alguma transição de trabalho, se você já precisou se reinventar. Eu vou ter o prazer de responder e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!